Fala moçada, tudo certo? Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui da história do Brasil, falando sobre um dos períodos mais importantes do Brasil colonial, que foi aquele período conhecido como União Ibérica, na qual Portugal e Espanha estiveram sob o domínio do mesmo rei. Na verdade, a União Ibérica vai marcar o domínio de Portugal pelo rei da Espanha, inicialmente o Filipe II. E nós, é claro, vamos também entender como isso aconteceu e quais foram as consequências tanto para Portugal quanto para suas colônias, incluindo o nosso Brasil. Preparados? Vamos contar a história então. Inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre o que foi essa União Ibérica. Vocês lembram, né? A Península Ibérica é aquela península da Europa onde nós temos atualmente e também naquela época dois países, Portugal e Espanha. Quando então Portugal passa para o controle do rei espanhol, nós chamaremos então de União Ibérica, porque daí todo o território da Península Ibérica ficará sob o comando, sob o governo do mesmo rei. A União Ibérica, pessoal, ela vai durar 60 anos, olha só, de 1580 até 1640. E como é que isso ocorre? Na verdade, nós temos que voltar 2 anos no passado, aqui pensando que nós estamos lá em 1580, porque em 1578 morre Dom Sebastião, que era o rei português da época. Ele estava guerreando no norte da África, no Marrocos, e ele acaba, na verdade, sumindo. O corpo dele, na verdade, nunca foi encontrado. Com a morte, então, do Dom Sebastião, que não deixa herdeiros, né, na batalha, então, de Alcácer Quibir, no Marrocos, nós temos um problema sucessório em Portugal. E quem vai assumir é o seu parente mais próximo, na verdade, que é o Dom Henrique, um cardeal da Igreja Católica, já bastante velhinho, que era o parente mais próximo de Dom Sebastião, era o seu tio-avô, tá certo? Então, o que vai acontecer, pessoal? Como esse cardeal, que era, claro, um membro do clero, não podia também ter filhos e já assume numa idade avançada, em 1578, 2 anos depois, ele acaba também morrendo. E aí, com a morte de Dom Henrique, né, do cardeal Dom Henrique, que havia sucedido o Dom Sebastião no trono, nós teremos aí sim uma crise sucessória muito grave para o trono português e 3 grandes pretendentes vão reclamar o direito de governar Portugal. Então nós teremos a Catarina de Portugal, teremos também Antônio o Prior, mas mais importante, nós teremos, pessoal, olha só, um parente um pouquinho distante de Dom Sebastião e também de Dom Henrique, que era Filipe II, o rei da Espanha. Então, Filipe II, então, ele vai ter apoio da nobreza, apoio inclusive de parte da burguesia, já vou explicar para vocês por quê, e ele vai invadir Portugal, vai vencer algumas batalhas contra as tropas de Antônio o Prior, e ele vai então ser coroado como rei de Portugal. Ele já era o rei da Espanha, e é claro, com todo o poder que isso significava. Nesse momento, a Espanha era provavelmente a maior potência mundial. É claro que ele vai vencer essas batalhas, invadir Portugal e, com ajuda e apoio, inclusive da nobreza e da burguesia portuguesas, sim, ele vai chegar ao trono português. Olha só, ele vai ter então apoio de nobres portugueses e também, como nós vimos, de parte da burguesia, porque essas pessoas elas estavam olhando, né, que essa União Ibérica, ou seja, ser dominado pelo rei da Espanha, podia trazer algo de benéfico para essas pessoas, que era justamente o direito de assento. Pessoal, o assento nada mais é do que um direito de comercializar com as colônias espanholas. Vamos lembrar, olha, nós estamos no contexto do mercantilismo.
Nós sabemos que existe o exclusivo colonial, que durante muito tempo nós também chamamos de pacto colonial, onde as colônias só podem comercializar com a sua metrópole. E quem é que detinha mais colônias no mundo, além de Portugal? Era a Espanha. Então veja que essa nobreza e essa burguesia portuguesas estão vendo a possibilidade de atingir o mercado colonial espanhol e, é claro, também melhorando, não é, os seus ganhos. Outra coisa que eu quero conversar com vocês bem rapidamente é que, como eu disse, quando em 1578 morre o rei português Dom Sebastião, o seu corpo não é encontrado. E nós falaremos ainda ao longo do nosso curso sobre a situação do sebastianismo, que é um culto efetivamente a Dom Sebastião, onde muitas pessoas entendiam que ele não havia morrido e que ele retornaria, né, como um grande Messias, um grande Salvador de Portugal. Isso já traz para nós, olha só, uma das consequências que vai acontecer por conta da União Ibérica, que é o enfraquecimento de Portugal. Nesse momento, Portugal, né, antes da União Ibérica, era uma das maiores potências do mundo. E ao final nós veremos Portugal vai perder grande parte de suas colônias, não o Brasil, é claro, mas efetivamente Portugal vai se enfraquecer muito após esse período de domínio espanhol. Tranquilos? Já falaremos um pouquinho mais também sobre as consequências. Olha só. Como eu disse para vocês, então, a burguesia e a nobreza portuguesas que apoiaram o Filipe II da Espanha para que ele também se tornasse rei de Portugal, eles queriam esse direito de assento, que era justamente o que? O livre comércio em territórios espanhóis da América, ou seja, com a América Espanhola. Tranquilos? Bom, galera, então beleza, chegou lá, Filipe II se torna Filipe I em Portugal, e aqui é bem fácil nós sabermos, tá? Nós teremos 3 reis durante os 60 anos da União Ibérica, 3 reis. Todos eles se chamam Filipe, então olha como facilita. É Filipe II, Filipe III e Filipe IV. Quando a gente pensa, então, que esses reis espanhóis também foram reis de Portugal, aí a gente tem que descontar um número. O Filipe II da Espanha também é Filipe I de Portugal. O Filipe III da Espanha é Filipe II de Portugal. E é claro que o Filipe IV da Espanha será o Filipe III de Portugal, tá joia? Mas é só para vocês saberem, é mais comum aparecer a numeração deles como reis da Espanha, porque eles efetivamente, né, mantiveram o seu posto, né, o trono, a sua coroa. Então a gente fala ali do reinado de Filipe II, Filipe III e Filipe IV, né, essa numeração deles como reis da Espanha, desconta um e você saberá qual a numeração deles, né, como Filipes na coroa portuguesa. É o fim, portanto, da dinastia de Avis, aquela dinastia que lá no final do século XIV havia unificado Portugal. Começa então esse período que nós chamamos de período filipino, que são justamente os 60 anos da União Ibérica. Bom, pessoal, agora é claro que essa burguesia e essa nobreza, para apoiarem o Filipe II, eles também exigiram algo em troca. E é por isso, então, que quando Filipe II é coroado como rei de Portugal, ele vai assinar o Acordo de Tomar, né? Então, em 1581, o Filipe II ele vai dizer, olha, tudo bem, eu sou agora o novo rei de Portugal, eu também sou o rei da Espanha, mas eu prometo manter a autonomia portuguesa. Ou seja, os cargos continuarão nas mãos dos portugueses. A administração, inclusive das colônias e de Portugal também, continuarão nas mãos de portugueses. Ele prometeu não colocar ali funcionários, né, da coroa espanhola para administrar Portugal. Ou seja, ele manteve a autonomia portuguesa, claro, em troca, né, da cobrança de impostos para sua gestão, para sua dinastia. Então é muito importante nós lembrarmos, não é, dessa promessa aqui feita por Filipe II, o Acordo de Tomar. Ele vai então nomear um vice-rei para Portugal, que vai governar em seu nome, né? Esse vice-rei, então, claro, e seguiria as ordenações filipinas, são justamente então as medidas administrativas trazidas por Filipe II para a Portugal e suas colônias, tá certo? Assim, o rei espanhol se torna, como nós vimos, rei de Portugal. Ele é coroado como Filipe I, após então a assinatura do Acordo de Tomar.
Pessoal, essas orientações ou ordenações filipinas, então, vão ser importantes no seguinte aspecto, olha só. Um pouco depois, ainda já nem mais com Filipe II, já com os seus descendentes, em 1621, nós temos a transformação, né, ou a divisão do território brasileiro em duas partes. Nós teremos ao norte o estado do Maranhão, com capital em São Luís, e ao sul, aí sim, o estado do Brasil, onde a capital se manteve em Salvador, tá bom? Então, ao norte, nós temos o estado do Maranhão, na verdade, Maranhão e Grão-Pará, e ao sul nós temos o estado do Brasil. Foi uma divisão administrativa feita aqui durante a União Ibérica, mas já bem posterior, né, em 1621. Bom, quando a gente ainda continua pensando nisso, pessoal, essa divisão em dois estados, ela vai durar até 1774, ou seja, mesmo depois que Portugal, né, retoma o controle sobre o seu próprio país e também sobre as suas colônias, eles manterão, né, essa divisão, porque ela acabava trazendo algumas vantagens administrativas em decorrência do tamanho do território, tá bom? E como eu disse para vocês, né, ele vai manter os portugueses nos cargos coloniais, não só nos cargos coloniais, mas também nos cargos mais importantes da administração de Portugal, né, da própria metrópole portuguesa, tá certo, galerinha? Olha lá. Então vejam como Filipe estava poderoso, né? Ele que era da casa dos Habsburgo, olha só o tamanho do território que passou a ser controlado pelo rei da Espanha. Então nós temos toda a América, né, espanhola e também portuguesa agora, toda a costa da África, né, que era, regra geral, portuguesa, além da Península Ibérica. Então ele dominava grande parte do mundo. E o que não está aparecendo aqui, pessoal, é que nesse momento nós temos também o controle espanhol sobre a Holanda. E é justamente em 1581 que a Holanda vai declarar a independência da Espanha e vai entrar em guerra contra os espanhóis. Será que isso vai trazer alguma consequência aqui para nós no Brasil? Com certeza. Então vamos agora sim falar sobre as consequências da União Ibérica. A primeira, talvez uma das mais importantes, é a anulação prática do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas não dividia o território americano entre Espanha e Portugal? Mas imagina agora você como rei da Espanha e também de Portugal. Olha, do lado de cá é meu, do lado de lá é meu também. Ou seja, na prática, o Tratado de Tordesilhas ele é anulado, né? Embora ele continue tendo validade jurídica, ele na prática é anulado. E isso vai levar ao quê? Vai levar a uma ampliação do território brasileiro, ou seja, os colonos portugueses, eles vão de modo muito mais livre do que antes cruzar e colonizar terras que até então pertenciam à Espanha, né? Posteriormente, o que vai acontecer é que essas terras elas acabarão então fazendo parte do Brasil, tá joia? Então isso é muito importante. Já vamos entender por quê. Também está relacionado com um problema muito sério com a Holanda, que é o que nós vamos conversar agora. Olha só. O Portugal, então, ao se unificar, né, com a Espanha, vai herdar as guerras da Espanha. E como eu disse para vocês, a Espanha estava em guerra principalmente com a Holanda, porque a Holanda havia sido uma província espanhola, né, uma colônia espanhola na própria Europa e havia declarado a independência. E isso acabou sendo muito nocivo aos portugueses. Vocês se lembram quando a gente falou sobre o ciclo do açúcar, como é que foi implantado aqui os engenhos açucareiros? Eu disse para vocês que havia uma importantíssima participação holandesa. Os holandeses eles financiavam a construção dos engenhos e eles eram também responsáveis pelo transporte, pelo beneficiamento do açúcar e pela distribuição do açúcar na Europa. Quando então o rei espanhol assume a colônia portuguesa, ou seja, o Brasil, ele estava em guerra com a Holanda e ele vai proibir os holandeses de comercializarem com o Brasil. É claro que isso vai trazer grandes prejuízos, tanto para os colonos brasileiros quanto para os holandeses que tinham muito capital, muito dinheiro investido aqui na produção açucareira brasileira. Isso vai levar, é claro, às invasões holandesas, que nós veremos com mais detalhe na próxima aula, mas eu ainda vou conversar um pouquinho com vocês na aula de hoje, tá bom? Olha só,
Em primeiro lugar, nós temos que entender que o que é que os holandeses vão fazer? Já lá em 1595, pouco depois então da União Ibérica, eles vão invadir uma série de entrepostos comerciais, né, de feitorias e de territórios portugueses na costa da África. Então, os portugueses vão perder o que? Colônias africanas e asiáticas aos inimigos da Espanha, principalmente os holandeses. Olha só, nós teremos também o quê? O controle do comércio de especiarias do Oriente também será perdido, principalmente para a Holanda, mas lembrem-se, nós temos também França e Inglaterra aqui guerreando contra a Espanha e agora, consequentemente, também contra Portugal. E olha só, pessoal, vai perder o controle do comércio de escravos africanos para os holandeses. Os holandeses eles vão invadir e dominar uma parte da costa africana que estava na posse dos portugueses, e agora o tráfico de escravos que saía dessas feitorias portuguesas na África ficou na mão dos holandeses. Só que os holandeses não podem mais comercializar com o Brasil. Qual a consequência disso? Não chegam mais escravos nesse período. Os escravos eles estavam impossibilitados de vir porque o rei da Espanha proibiu o comércio com os holandeses e eram os holandeses que estavam agora dominando o tráfico negreiro. Percebam que a solução que os colonos brasileiros vão encontrar vai ser a escravização do indígena, que vai acabar aumentando bastante nesse período. E quem é que vai, se aventurar, entrar no território brasileiro para capturar esses indígenas, inclusive ultrapassando o Tratado de Tordesilhas, serão os bandeirantes paulistas, tá bom? Nós, claro, falaremos sobre isso melhor numa aula específica, mas veja então mais uma consequência importantíssima aqui da União Ibérica. Por conta da guerra com a Holanda e da proibição de comércio, nós já falaremos, é chamado de embargo espanhol. Por conta desse embargo, então, o Brasil ele fica com problemas no abastecimento de escravos e vai aumentar a escravização de indígenas, e também isso gerará a consequência de uma expansão territorial além dos limites do Tratado de Tordesilhas. Então vamos lá, pessoal, pensando aqui nas consequências, nós falamos da autonomia das províncias do Maranhão e Grão-Pará, que se separam do Brasil em 1621. Nós falamos um pouquinho sobre o embargo espanhol ao comércio com os holandeses, porque em 1581 os holandeses vão declarar independência da Espanha, a Holanda, que também é conhecida como Países Baixos, vão se libertar da Espanha e vão iniciar uma guerra contra os espanhóis, com graves consequências para o Brasil. Inclusive, na próxima aula nós falaremos sobre as invasões holandesas ao Nordeste brasileiro. Em 1624, na verdade, corrijam para mim, por favor, vai durar até 1625, os holandeses vão invadir Salvador, mas não vão conseguir ficar muito tempo lá, menos de um ano, cerca de um ano depois, em 1625 já serão expulsos. Mas em 1630, aí sim eles vão conseguir, olha só, invadir e dominar a principal região produtora de açúcar do mundo, nesse momento, que era Pernambuco. E eles vão ficar lá por 24 anos, até 1654, até depois do fim da União Ibérica. Nós falaremos sobre isso melhor na próxima aula, mas então vejam que as invasões holandesas, elas são sim uma consequência direta da União Ibérica. Isso é muito importante vocês anotarem aí para a prova de vocês, tá bom? Além dos holandeses, pessoal, nós vamos ter invasões predatórias, aqueles que vinham muitas vezes só saquear mesmo as vilas, as cidades brasileiras, roubando açúcar, roubando pau-brasil, roubando produtos brasileiros, justamente quando nós pensamos nos ingleses e nos franceses, que eram inimigos da Espanha. Também teremos uma aula para falar das invasões de franceses e ingleses ao território brasileiro como consequência direta da União Ibérica. Então tá aqui, pessoal.
Como eu disse para vocês, a União Ibérica vai durar até 1640, quando Portugal finalmente vai se libertar do domínio espanhol. Mas atenção, essa liberdade ela ainda será conquistada por meio de guerras, guerras que durarão até 1668, tá certo? Então, olha só, os portugueses, eles haviam perdido ao final da União Ibérica quase todas as suas colônias africanas, né, aos inimigos da Espanha. Então veja que para Portugal a União Ibérica foi terrível. Portugal nunca mais recuperaria o seu status de grande potência mundial. Ao contrário, vejam só que interessante. Ao contrário, se foi ruim para Portugal, teve algumas consequências positivas para o Brasil. Embora nós tenhamos corrido o risco de perder o Nordeste para os holandeses, né, e também o Norte para os franceses, o que aconteceu, na verdade, foi uma expansão do território brasileiro, né? Então, com o fim tácito do Tratado de Tordesilhas e as entradas de bandeiras avançando sobre o interior do território brasileiro, nós tivemos uma expansão do atual Brasil, né? Então, muitas dessas terras que foram conquistadas posteriormente serão reconhecidas como terras brasileiras, tá certo? Então veja que nós temos aqui essa dicotomia. Muito negativa a União Ibérica para Portugal, nem tanto assim para o Brasil, tá bom? Mas então vamos lá, olha, pensando agora na restauração portuguesa, né, que vai durar de 1640, que nós entendemos aqui que já há o fim da União Ibérica, tá? Porque nós temos Dom João IV assumindo o trono português, um português assumindo o trono português, mas ainda teremos guerras, né, até 1668, quando finalmente será assinado um tratado em que a Espanha reconhece a independência de Portugal. Então essa guerra de restauração foi um conjunto de confrontos armados travados entre o Reino de Portugal e da Espanha entre 1640 e 1668, que gerado principalmente pela insatisfação da alta burguesia portuguesa com os impostos cobrados. Então Filipe II e Filipe III até mantiveram, né, cumpriram o juramento de Tomar, deixaram que Portugal ficasse bastante independente. Mas Filipe IV, principalmente por conta de uma série de guerras nas quais a Espanha estava envolvida, inclusive a Guerra dos 30 Anos na Europa, que teve como principal opositor da Espanha a França, precisou aumentar a cobrança de impostos. E aí é claro, né, pessoal, que a burguesia e a nobreza portuguesas não gostaram de ter que pagar mais impostos ao rei da Espanha e vão, é claro, então tentar e efetivamente conseguir colocar um português no trono de Portugal. Então, com a restauração, em 1º de dezembro de 1640, nós temos a coroação de Dom João IV como rei de Portugal, tá bom? Então, ele era um português e aí nós temos o início de uma nova dinastia no trono português, que é a dinastia de Bragança, tá bom? A dinastia de Avis acaba com Dom Henrique, né, que era o cardeal, tio-avô de Dom Sebastião, morto na Batalha de Alcácer Quibir. Depois nós temos a dinastia filipina dos Habsburgo, da Espanha, os 3 Filipes, que vão dominar o trono português durante a União Ibérica. E agora, com Dom João IV, nós temos o início da dinastia de Bragança. Lembrando que a Espanha estava envolvida na Guerra dos 30 Anos, que durou de 1628 até 1648, aumentando, portanto, os impostos contra os portugueses e, é claro, também enfraquecida, porque estava em guerra com vários inimigos, especialmente a França, tá? Percebendo essa fragilidade espanhola, é que nobres e burgueses portugueses vão iniciar a guerra de restauração e vão colocar Dom João IV no trono português. Galera, quando a gente pensa, então, na Guerra de Restauração, as principais batalhas, não precisam lembrar dos nomes, tá? Foram a Batalha de Montes Claros, a Batalha de Castelo Rodrigo e a Batalha do Ameixal, somente para vocês conhecerem aí os nomes. Até que, finalmente, olha só, nós temos o Tratado de Lisboa, assinado em 1668, né? Assinado por Afonso VI de Portugal, olha só, então
já um descendente de Dom João IV, e também por Carlos II da Espanha. Aí sim eles vão reconhecer reconhece a independência total de Portugal com relação à Espanha. Com isso, então, nós finalizamos a nossa aula sobre a União Ibérica, mas é claro que nós ainda vamos estudar algumas consequências e alguns fatos que ocorreram nesse período, principalmente quando nós falamos das entradas e bandeiras, aqui pensando inclusive na captura de indígenas promovidas pelos bandeirantes paulistas, e na próxima aula nós já falaremos sobre uma das principais consequências da União Ibérica, que foram as invasões estrangeiras, começando com as principais, que foram as invasões holandesas ao Nordeste brasileiro. Me despeço de vocês, deixando a todos um forte abraço.